Olá, começa agora o programa Retrato Parlamentar, uma iniciativa que visa prestar contas do trabalho do Legislativo de Santo André. E o vereador entrevistado de hoje é o presidente aqui da Câmara, Ronaldo de Castro, do PRB. Seja bem-vindo. Muito obrigado por participar mais uma vez, né? Segunda vez. Segunda vez, para deixar a população informada. Eu que agradeço, né? Ainda bem que nós temos esse espaço para poder falar dos nossos trabalhos, dos nossos objetivos. Muito bem. Presidente, a Câmara agora já passou o primeiro semestre do ano, adentra no segundo semestre. Como é que foi a sua avaliação com relação aos primeiros meses do ano? Como é o primeiro mandato e depois de 2 anos a gente se torna presidente, Leriane, então todo dia é um aprendizado, né? É um aprendizado, a gente espera fazer mais, né, pela casa, pelos funcionários, fazer mais pela cidade, mas existem as normas, né? Existem os caminhos que têm que ser trilhados, mas eu vejo com esses 6 meses de maneira positiva. Muitos requerimentos, você vê que os vereadores têm trabalhado muito, olhado a cidade, fiscalizado o governo. Então nós tivemos, foi até publicado, né, o número de protocolos, de requerimentos, de pedidos que foram feitos em prol do cidadão. Eu vejo como positivo esses 6 meses, esse primeiro semestre. Muito bem. Até, inclusive, né, vale lembrar que a Câmara teve mais de 3.000 proposituras, né? Não só do presidente Ronaldo, mas todos os outros vereadores, um número muito bom. Foi publicado o nosso trabalho, mais de 3.000, quer dizer, 3.000 pedidos, locais que foram vistos, pessoas que foram ouvidas, né? As dificuldades que muita gente enfrenta, são pedidos, são proposituras que abrangem todo tipo de pessoas, em favor da pessoa com dificuldade de mobilidade, né? Todo tipo, desde poda de árvore, remoção de árvore, quer dizer, para atender num todo a nossa cidade. Nós só esperamos que o governo cumpra, né? Porque ele cumprindo vai ser benéfico para o governo e principalmente para o povo. Muito bem. Presidente, com relação a estar à frente do Legislativo, como é que tem sido essa experiência? À frente, a gente tem aumentado o trabalho, isso é bom, né? Quando você está trabalhando mais, você além de adquirir mais experiência, você tem mais conhecimento, você vai vendo como que tramita as coisas, como que funciona, né? Então é importante, é uma experiência nova que eu te falei. Eu não era um vereador que estava aqui, mas não tinha pretensão da presidência, nem fazia parte de grupo, e foi naquele momento que eu fui escolhido. Então, a cada dia a gente está aprendendo. Eu vejo como positiva, traz experiência, traz responsabilidade, você tem uma representatividade aí fora, você também responde pela Câmara juridicamente. Então, você não vê só o seu trabalho, mas você tem que ver o trabalho que é feito nas diretorias, o trabalho, a maneira que os funcionários se encontram, estão trabalhando, quer dizer, é um todo. Inclusive, o senhor tem representado o Legislativo em vários eventos, né? O senhor visitou o Projeto GEDA, teve também na abertura dos Jogos Regionais, lá na cidade de São Bernardo. Conta um pouquinho como que é levar o Legislativo a tantos lugares, né, a tantos eventos. É importante, né? Mostra que a gente tem acompanhado os projetos que começam na cidade. Nós somos em São Bernardo, que foi o do esporte, né? Foi do esporte, somos convidados. E tudo é um aprendizado, você vê aquilo e você pode também, através do executivo, trazer para a cidade. Você vai lá e representa a cidade, você está falando ali, ó, se Santo André está presente, Santo André, ele aprova esse trabalho, está junto com esse trabalho, né? Então é isso, é muito importante esses convites, a gente ir lá e representar o Legislativo, representar os vereadores, como é uma forma de apoio, né? Muito bem.
E algo que muito me chamou a atenção é com relação às manifestações populares aqui nesse plenário, né? Você consegue perceber esse aumento. A pessoa não está satisfeita na questão do seu setor, onde trabalha, ela se reúne com demais pessoas que pensam como ela e vem aqui nesse plenário exigir melhorias, né, pedir ajuda e o apoio dos vereadores. O que o senhor tem a falar sobre essas manifestações populares? Interessante, é muito importante. Eu acho que o povo tem que reivindicar, entendeu? Todo o cenário político, a sujeira que está sendo publicada aí na imprensa, televisiva, escrita, está vendo? E as pessoas estão sofrendo. Essa corrupção, essa falta de administração está refletindo no trabalhador, na classe inferior, classe média, nos serviços públicos. As pessoas se vê prejudicadas. A gente está vendo no Rio Grande do Sul parcelar o pagamento das pessoas. Quer dizer, nunca aconteceu. A gente agora, no Rio Grande do Sul, eles deram um calote no governo federal. Entendendo? Então, na União, é complicado. As pessoas, elas quando se veem que estão sendo prejudicadas por uma péssima administração, pela situação que está passando o país, que a culpa vem do governo, não do povo, vem do governo. E medidas totalmente equivocadas, a Copa do Mundo, construção de estádios, o petrolão, mensalão, e aí vai. Isso aí está refletindo no povo. Aí quando a pessoa vê que o cinto dela está apertando, a Câmara é a casa que ela tem aqui para cobrar dos vereadores iniciativa. Eu vejo que a sociedade está se politizando. Tem que fazer isso, tem que reivindicar sem violência. Nós vamos ter agora, esses dias, a população está se unindo, saindo às ruas. Outro dia teve um pronunciamento aí dos partidos, e o partido aí que está no olho do furacão teve o panelaço. As pessoas fazendo aí o panelaço, seu protesto, não querendo ouvir aquilo, que aquilo lá não está sendo sincero que está sendo falado. Eu vejo como positiva. Parabéns a todos esses que protestam, a população que tem saído à rua, que tem buscado o seu direito. Presidente, falando da questão da participação popular, tem um projeto que está rolando, está em trâmite aqui na casa, que é o Câmara Itinerante. Fala um pouquinho sobre essa matéria. Então, o Câmara Itinerante, nós queremos dar início aqui no mês de setembro, levando até a população, no sábado, outro público, ir no bairro das pessoas e mostrar ali que elas são importantes na política. O povo participar da política, politizar, e eles interagirem junto com os vereadores. Então, o Câmara Itinerante, nós vamos nos bairros, são 10 zonas eleitorais que nós temos em Santo André, então nós dividimos em 10 sábados, 2 meses e meio. Levar até esses locais a possibilidade que as pessoas não têm, porque a sessão aqui é de terça e quinta, 3 da tarde, muita gente trabalha. Então a pessoa ir lá e fazer a sua reivindicação, pedir pelo seu bairro, apontar os problemas, falar do que poderia ser feito, a solução. Então a Câmara Itinerante é isso, já acontece em muitas cidades, São Paulo também. A população é prestigiada, o bairro é prestigiado, aquela área, aquele local é prestigiado. Então os vereadores vão lá, se tornam conhecidos também, né? E toda aquela reivindicação, aqueles pedidos, vai ter um representante do prefeito, do executivo, e aquelas pessoas vão falar, vão ser ouvidas, e tudo aquilo vai ser encaminhado ao executivo para executar a obra naquele bairro, o que for reivindicado, o que for necessário para aquele bairro. Então a Câmara Itinerante é isso, é mais uma sessão no bairro, levando as pessoas a oportunidade, também a responsabilidade que ela tem de participar da política. Logo nós teremos a eleição, quem que nós vamos eleger? Então a pessoa vai saber quem eleger, quem participou, quem tem participado,
o vereador que se encontra disponível para ouvir, para lutar por aquela reivindicação, por aqueles pedidos. Então é importantíssimo. Acontece em várias cidades, São Paulo, a gente vê até propaganda na televisão, falando a respeito da Câmara no seu bairro. São Paulo é a Câmara no seu bairro. Inclusive, o senhor participou de uma sessão, foi muito bem recebido, em Sapopemba, se eu não me engano. Fui em Sapopemba para ver como que como que era executado, como que é feito, e achei muito importante, bem completa, né? Bem completa. Os vereadores, é uma sessão, e aonde lá aproximadamente 30 pessoas, elas ocupam a tribuna para falar, para expor, fazer seus elogios, fazer suas críticas, para dar sugestões. Eu achei muito importante politizar as pessoas, fazer elas entenderem da importância delas na política. E nesse caso o intuito é escutar o munícipe. No caso não tem votação de projeto, o vereador não apresenta requerimentos e indicações, é mais para escutar o que o munícipe tem a falar. Para o munícipe conhecer o vereador também conhecer, né? Interagir com os problemas daquele bairro, né? E poder levar ao executivo a maneira mais rápida, objetiva, para que se faça a benfeitoria, a melhora, para que se atenda aquele bairro, aquele local. Muito bem. Quem sabe você que está em casa, né? De repente, Lógico. A Câmara Itinerante não vai visitar o seu bairro. É o que nós esperamos, né? O processo já está tramitando na casa. Nós esperamos a aprovação dos vereadores, precisamos de 11 votos, para em setembro começar nesses 10 locais, né? O custo é mínimo, fazer a sessão lá, ouvir, atender a população e fazer com que o governo chegue ali naquele local e amenize, melhore aquela situação dos munícipes. Muito bem. Ronaldo, recentemente o vereador de Taubaté, Nunes Coelho, esteve aqui na Câmara para conhecer um projeto de sua autoria, que visa a reserva de vagas para o primeiro emprego nas empresas que recebem incentivo fiscal aqui da Prefeitura. Conta um pouquinho sobre essa matéria. O primeiro emprego, né? As empresas, elas direcionarem aí uma parcela, dá um espaço para que os jovens, para que as pessoas tenham o seu primeiro emprego. Qual jovem que não quer trabalhar? Qual jovem que não quer ter a sua renda? Né? Não é bom ele ficar ocioso, sem fazer nada. A gente tem visto aí que muitos jovens não têm uma porta aí que se abre para ele do emprego, muitos partem para o roubo, para as drogas, para o tráfico. Então é para incentivar o jovem, para levar essas empresas a ter um espaço no seu quadro lá de funcionários direcionado ao primeiro emprego, para essas pessoas que precisam, que necessitam, e ele veio ver, né, para aplicar lá na cidade dele, né? E no caso está em tramitação aqui na casa, essa matéria? Também. Ronaldo, de que forma surgiu a ideia da sessão solene Dia de Jerusalém e da tradição israelita? Eu fui procurado por representantes, né, desse povo, dessa religião, dessa cultura, e eu fui procurado. E tem inúmeras sessões solenes, né? Então, por que não uma desse povo que foi escolhido por Deus, que é o povo judeu? Eles foram escolhidos por Deus, né? Foi um ato de fé de Abraão, uma promessa que ele creu, que Deus falou que dele sairia uma multidão de nações, e para provar a fé pediu o filho, da velhice dele, que ele sacrificasse o filho, mas foi uma prova de fé. Jamais Deus, ele reivindica sacrifício humano, a pessoa é vida, mas para provar a fé de Abraão, ele levou ele a essa prova, e hoje é o povo de Israel. Israel, todos sabem, Jerusalém foi 24 vezes destruída. É um povo que enfrentou guerras, que vive cercado também de nações ali que são inimigas. É o único país que em 24 horas eles estão prontos para a guerra. Lá, em Israel,
O homem serve o exército 3 anos e a mulher 2 anos. Eu fui 3 vezes para Israel, lá você vê o namorado e a namorada, eles estão com um fuzil nas costas, andando, servem o exército. O Mossad é a polícia mais bem treinada, tá entendendo? Eles têm uma tecnologia de defesa fenomenal, fenomenal. Então eu fui procurado e a gente já tem essa ligação também. Você sabe que aqui em São Paulo foi construído o Templo de Salomão, acompanha a mesma réplica do templo, mas em dimensões maiores, né? Foi construído, então já há essa ligação. E quando eu fui procurado, eu achei interessante, muito interessante também homenagear a esse povo que é tão importante, esse povo escolhido, esse povo que tem contribuído. Você vê, hoje nós temos aqui o Albert Einstein, uma homenagem, que é né? também o Albert Einstein, o hospital. Albert Einstein, a maioria dos médicos são judeus. Tem a parte que as pessoas são tratadas, lá tem seus tratamentos, seria filantrópico, não tem custo, não tem custo. Então eu achei muito interessante essa solenidade, muito bacana. Então logo mais teremos a sessão solene em comemoração ao Dia de Jerusalém e da tradição israelita. Depois nós divulgaremos data, horário e tudo mais. A própria Bíblia fala, né, orai pela paz de Jerusalém. Pois é, realmente precisamos. Então. Presidente, uma última pergunta, porque infelizmente o nosso tempo está acabando. Um problema que afeta não só Santo André, mas eu acredito que todo o Brasil, é a falta de respeito com vagas especiais de estacionamento. E tem uma matéria, né, um projeto de sua autoria aqui na Câmara. Fala um pouquinho sobre esse assunto. Então, essa matéria, a gente vê que as pessoas que são idosas, a pessoa que tem uma deficiência, ela é prejudicada, porque as pessoas não têm respeito. Nos Estados Unidos, tem a placa e tem o valor da multa, $250. Então, eu olhando isso, eu fiz esse projeto. Tem a placa e que tem o valor da multa. Deveria de ser mais, né? A pessoa ter respeito. O valor da multa e a lei. Falando para ver se inibe. Se a pessoa olha ali e fala, pô, eu vou parar, vou prejudicar uma pessoa idosa, vou prejudicar uma pessoa tem uma deficiência, e a pessoa olha aquilo e ela vem a consciência pesar, né? Fala, pô, vou pagar essa multa, então deixa expresso, para ver se isso pode ajudar essas pessoas que tanto precisam. Muito bem, bacana. Eu agradeço a sua presença aqui no programa Retrato Parlamentar e fica aqui o convite para voltar pela terceira vez aqui ao programa. Ok, eu que agradeço, Oleriane, obrigado por esse espaço, a gente poder conversar com as pessoas que acompanham a nossa sessão, a sessão que é realizada aqui, tá? Obrigado. Ok, imagina. Eu agradeço também a você que acompanhou o programa Retrato Parlamentar. Até mais.